Olá pessoal, eu sou o André Macedo da Praximoscópio e eu vou mostrar um pouco do Blender para vocês. E nesse nosso primeiro vídeo nós vamos aprender como alterar o idioma do Blender para português, conhecer um pouco da interface dele e aprender a navegar na janela de visualização 3D. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a alterar o idioma. Eu estou utilizando a versão 2.7 do Blender. Então nessa versão vocês vão observar que já surgiu aqui algumas abas, que não existiam até a versão 2.69 para Windows. E o menu adicionar, que era aqui em cima, veio para cá para baixo. Tá? Eu falo na versão 2.69 para Windows, porque quem usar a versão 2.69 para Linux, essas abas e a mudança do menu já ocorreram. Mas isso não vai causar problema nenhum para a gente agora, nesse momento. Vamos aqui no menu File, User Preferences. Vamos aqui no botão System. E vamos aqui embaixo, International Fonts. Em Language, nós vamos escolher aqui Brazilian Português, ou Português do Brasil. E vamos pedir para ele traduzir a interface, as dicas e os novos dados. E salvar preferências de usuário. Podemos fechar. Pronto, o nosso Blender ele já está em português. Ainda resta uma ou outra palavra, como aqui default não foi transformado em padrão, e world em vez de mundo, né? Mas no geral, o nosso Blender já está em português. Agora a gente vai aprender a navegar na janela de visualização 3D e conhecer um pouco da nossa interface. A primeira coisa que nós vamos observar é esta janela aqui, que é a nossa janela de ferramentas de objetos. Eu chamo só de ferramentas para ficar mais curto, para facilitar. Vamos aprender um pouquinho sobre ela. Se vocês observarem aqui na tela, nós temos um cubo. Nós temos 3 objetos, vamos falar deles daqui a pouco. O primeiro que me interessa é este cubo aqui. Vocês vão observar que ele tem um contorno laranja em volta dele. Está selecionado. Tá? Sempre que eu seleciono um objeto, ele fica com contorno laranja. Vou selecionar este objeto aqui. Ao contrário dos outros programas, para selecionar não é com o botão esquerdo, mas com o botão direito. Basta clicar com o botão direito. Pronto, meu objeto está selecionado. Tá? Clica com o botão direito, meu objeto está selecionado. Eu vou selecionar o cubo clicando com o botão direito. Tá? O que acontece se eu clicar com o botão esquerdo? Eu vou modificar essa cruzinha aqui, que é o nosso cursor. Nós vamos conhecê-la no futuro. Vou clicar aqui, com o botão esquerdo, pronto. Vejam para onde foi parar o nosso cursor. Legal? Vamos olhar rapidinho essa janela aqui, nossa janela de ferramentas. Vamos clicar no botão mover. Quando eu mover o mouse agora, ela vai mover o meu objeto. Vou clicar com o botão esquerdo mesmo. Pronto, posicionei. Se eu clicar no rotacionar, eu vou poder girar o meu objeto à vontade. E o escalonar serve para redimensionar. Eu mexo o meu mouse e eu posso ampliar ou reduzir o meu objeto, neste caso, este cubo. Tá legal? Bom, mas não precisa ser feito por aqui. Existem teclas de atalho para isso. No nosso caso, o mover vai ser o G, que significa grab. Eu geralmente paro o mouse em cima do objeto, não precisa ser em cima do objeto, pode ser fora. Eu prefiro em cima do objeto e aperto a tecla G. Pronto, eu posso mover à vontade o meu objeto. Ok? Eu posso rotacionar com o R do teclado. Aperto R e posso rotacionar o meu objeto à vontade. E posso usar o S, que é o Scale, que ele serve para redimensionar o meu objeto. Uma outra coisa legal é porque você pode escolher em qual eixo você quer redimensionar o seu objeto. Por exemplo, eu quero redimensionar o meu objeto só no eixo Z. Eu aperto S e logo em seguida eu aperto Z no teclado. Pronto, eu vou redimensionar meu objeto só no eixo Z. Não, eu quero redimensionar só no eixo Y. Eu aperto Y agora e vou redimensionar só no eixo Y. Ok? Só no eixo X, vou redimensionar só no eixo X. Ok? Como vocês observaram, eu tenho teclas de atalho. Na verdade, eu tenho teclas de atalho para quase tudo no Blender, o que facilita muito o nosso trabalho. O que facilita, ao invés de a gente ter que ficar clicando em menu ou em botão, a maior parte das vezes nós vamos simplesmente utilizar o teclado, o que facilita bastante. Então, algumas vezes, essas janelas aqui, elas se tornam desnecessárias. Então, ao invés de estar com essa janela aberta, ocupando a minha tela, eu posso simplesmente sumir com ela. Posso puxá-la para cá para o canto. Pronto, ela sumiu. Mas vocês vão observar que surgiu um sinalzinho de mais. Esse sinal de mais significa que há uma janela por aqui. Eu posso clicar aqui nesse mais e essa janela vai abrir. Posso clicar na tecla T do teclado e essa janela vai sumir. Eu aperto o T de novo, ela volta a aparecer. Tá? Vou apertar o T, deixar ela desaparecendo agora. Uma outra janela importante é uma que fica deste lado aqui, que é a janela de propriedades. Ela não está aparecendo, mas se eu clicar nesse sinal de mais, vocês vão observar
e vai aparecer aqui esta janela para mim. Esta janela aqui são as propriedades do meu objeto. Por exemplo, qual é a localização do meu objeto na cena? Quanto ele foi rotacionado? Quanto ele foi ampliado ou reduzido, dependendo do caso? E quais são as dimensões dele? Você pode modificar isso tudo por aqui. Por exemplo, eu quero voltar ele para o centro. Ele está um pouquinho fora do centro. Basta clicar aqui e, em vez de substituir esse valor por 0. No eixo Y também substituir por 0. No eixo Z também por 0. Pronto, o meu cubo está na origem. Eu quero que ele volte à rotação dele original. Posso clicar aqui, 0. Clicar aqui, 0. Clicar aqui, 0. Da mesma forma que eu posso clicar 0, eu posso girar por aqui. Tá legal? Vou colocar 0 aqui de novo. Aqui é a escala, o quanto ele foi ampliado ou reduzido. Aqui ele está numa escala negativa. Vou colocar aqui. Ao contrário dos outros, localização e rotação, eu coloco 0. Na escala não cai 0. Na escala é a escala normal. A escala normal é 1. Vou colocar 1 aqui. Opa, 1 aqui. E 1 aqui. Já em dimensões, eu vou observar que está 2, 2, 2. O que é esse 2, 2, 2? É a unidade de medida do Blender. O Blender ele trabalha com uma unidade de medida própria. A gente pode configurar depois essa unidade de medida para outros valores, como polegadas ou centímetros. Tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai utilizar a medida do Blender mesmo. Esse 2 significa dizer que no eixo X, este cubo ocupa 2 quadrados. Podem observar que existe uma grade aqui no chão. Essa grade ela é dividida em vários quadrados. Tá? Então ele está dizendo aqui que no eixo X, o meu objeto ocupa 2 quadrados. Vamos observar 1, 2 quadrados. No eixo Y, a mesma coisa. 1, 2 quadrados. E no eixo Z também. 1, 2 quadrados. Tá legal? A gente pode redimensionar isso aqui. Eu quero que, em vez de ele ocupar 2 quadrados, eu quero que ele ocupe 4. 4. Ele ocupou 4 quadrados. 1, 2, 3, 4 quadrados. Tá legal? Vou voltar para o 2 mesmo, para continuar o nosso trabalho. Tem uma série de outras opções aqui para baixo que a gente vai conhecer ao longo do tempo. Vocês vão observar que vocês não têm essa última opção, Screencast Keys, tá? Que são as teclas que aparecem bem aqui quando eu pressiono alguma coisa. Depois a gente pode colocá-la simplesmente lá nos adendos, nos plugins do Blender, mas não agora. Tá bom? Para subir com essa janela, eu posso, da mesma forma que eu puxei aquela lá, eu posso puxar esta aqui, puxar para cá para o canto, ou eu posso apertar a tecla N no teclado. N, ela aparece. Se eu apertar N de novo, ela desaparece. Aqui em cima, nós temos a barra de informações. Nessa barra, nós vamos ter alguns menus padrão, como menu arquivo, janela e ajuda, além do menu renderizar. Eu vou ter o modo que eu vou trabalhar nele, que é o nosso momento é o modo padrão. Se eu tiver com várias cenas, eu vou poder escolher qual cena eu quero aqui. E aqui qual é o tipo de renderizador que eu vou utilizar. Bom, aqui eu vou ter 3 renderizadores básicos, que são os que vêm com o Blender. O renderizador interno, o de jogos e o Cycles. Tá? O interno é o padrão, o de jogos é para caso você venha fazer algum jogo no Blender. E o Cycles seria, por exemplo, o Mental Ray ou o V-Ray, seria o equivalente dele no Blender. E aqui eu vou ter algumas informações dos objetos. Vou puxar essas opções para cá, apertando o botão do meio do mouse e puxando. Aqui ele vai ter algumas informações da minha cena, tá legal? Como o número de vértices que tem na minha cena. Minha cena tem 8 vértices, eu tenho um cubo, então se eu for observar eu tenho exatamente 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um outro lá na outra ponta 8. Tá? Eu tenho 6 faces, como um cubo tem 6 faces. Um triângulo tem 12 triângulos, já que eu tenho 6 faces, dividir por 2, tenho 12 triângulos. Tenho 3 objetos na minha cena e somente um está selecionado. Quais são os 3 objetos? Eu tenho aqui uma câmera, uma lâmpada e o meu cubo. Tenho uma lâmpada só na cena e o quanto de memória está sendo utilizado e qual é o meu objeto que está sendo utilizado. Nesse momento o nome dele é um cubo. Tá bom? Uma outra janela muito importante para a gente é essa aqui logo abaixo, que é o nosso esquematizador. Em inglês é chamado Outliner, assim como no Maya. Aqui nós vamos ter os objetos que tem na nossa cena, as camadas de renderização, nosso mundo total e o que tem dentro dele. Nossa câmera, vou clicar aqui, câmera, vocês vão observar que selecionou a nossa câmera, o cubo, selecionou o nosso cubo, e a lâmpada, seleciona a lâmpada. Tá? Vocês vão observar que existem algumas propriedades aqui. A primeira é este olho. Este olho aqui é para dizer que ele é visível na nossa área de trabalho. Basta clicar aqui e o objeto desaparece. Clica de novo, ele volta a aparecer.
Este outro aqui é se ele pode ser selecionado ou não. Por exemplo, eu quero que essa minha câmera seja fixa e que não aconteça de, sem querer, eu selecionar e mover ela para algum lugar. Tá? Vou voltar aqui, Ctrl Z. Basta que eu marque aqui, tire essa seta daqui, tire essa ponta do mouse daqui. Pronto. Ele pode estar até selecionado, mas eu não tenho como mexer, como fazer nada. Tá legal? O outro é esta câmera fotográfica. Esta câmera fotográfica significa dizer que se é ou não possível renderizar. Se eu tirar isso aqui, se eu desmarcar, esse objeto não vai ser renderizado. Tá? Nós vamos utilizar isso aqui em outro momento, quando nós estivermos falando mais especificamente de renderização, mas não agora. Bom, e temos também essa janela aqui abaixo, onde eu vou ter várias abas aqui. Deixa eu só ampliar ela aqui um pouquinho. Onde nós vamos ter aqui, além de renderizar, temos as camadas de renderização, a cena, o ambiente, objetos, restrições do objeto, modificadores, dados do objeto, material, textura, partículas e física. Nós vamos conhecer cada uma delas, de acordo com que forem sendo necessárias aqui no nosso trabalho. Vamos observar que também essas propriedades ela mudam de acordo com o objeto selecionado. Se eu selecionar a câmera, alguns objetos desaparecem e aparecem as propriedades da câmera. Se eu selecionar a lâmpada, vem as opções da lâmpada. Tá legal? Mas a gente vai conhecer um pouquinho de acordo com o que a gente for trabalhando aqui. Aqui embaixo, nós temos a nossa linha do tempo. O padrão de qualquer programa de modelagem e animação é ter uma linha do tempo. Tá? Para que eu possa animar, para que eu possa colocar objetos em situações diferentes, em tempos diferentes. Também vamos ver um pouquinho mais para frente. Agora, quando se fala em modelagem, nós temos esta barra aqui que é fundamental. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho esta barra aqui. Vamos observar que nós temos menus aqui, como a forma de visualização, a forma de selecionar, o que selecionar, adicionar objetos, propriedades de objetos. Mas aqui o que interessa para a gente nesse momento, vou selecionar aqui o cubo, clicando com o botão direito, é isto aqui, modo de objeto. Isso aqui vão ser as formas como eu vou editar o meu objeto, tá? Os objetos da cena, no nosso caso o cubo. Nesse momento ele está no modo padrão, no modo que eu não faço alteração nenhuma. Mas se eu clicar aqui, eu vou ter várias opções. Uma delas mais interessante para a gente nesse momento é esse aqui, o modo de edição, onde vocês vão observar que agora ele ficou todo laranja e com os vértices aparecendo. Aqui eu posso clicar com o botão direito em cima de um vértice, por exemplo, e alterar a posição desse vértice. Tá? Ou utilizando a tecla Grab, G do teclado, modificar a posição desse vértice. Ok? Aqui porque eu escolhi o modo vértice. Eu posso escolher aqui o modo aresta, que no aresta eu posso clicar com o botão direito em cima de uma dessas linhas. E ele vai selecionar então uma aresta. Grab de novo, tá? Para modificar. E este último aqui é o face. Eu posso selecionar uma face inteira, que eu posso selecionar de novo o G para mover, o R para rotacionar, ou o S para ampliar e diminuir o meu objeto. Tá legal? Vou apertar Ctrl Z para o cubo voltar à posição dele inicial. E vou mudar o modo. Existem vários modos e a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. O modo escultura é muito legal porque ele é muito parecido com o ZBrush. Mas a gente vai conhecer um pouco mais lá para frente. Vou voltar para o modo objeto. Aqui é como eu vou visualizar meu objeto na cena. Tá legal? Eu posso ver só uma caixa, um aramado, sólido, que é o que eu vejo normalmente. Se ele tiver textura, eu posso ver texturizado. E eu posso ver ele até mesmo renderizado em tempo real. Tá legal? Como é que ele ficaria quando eu rotacionar aqui. Já já vou falar em rotacionar. Eu vou ver como ele seria estando renderizado. Vou voltar aqui para o sólido. Bom, vocês já observaram que eu acabei de virar a câmera aqui. Como foi que eu fiz isso? Vamos conhecer rapidamente. Se eu apertar só o botão do meio do mouse e arrastar aqui na tela, vocês vão observar que eu vou girar a minha janela. Ok? Se eu segurar então o Shift e o botão do meio do mouse, eu vou mover a minha janela de visualização 3D. E se eu segurar já o Ctrl, eu vou pressionar o botão do meio, eu puxar o mouse, eu vou dar zoom in ou zoom out, ou seja, aproximar e afastar do meu objeto. Uma outra forma de fazer isso é direto pela roda do mouse. Ok? Mas eu confesso para vocês que segurando o Ctrl é muito mais preciso. Tá legal? Voltando para cá. Eu vou ter aqui alguns manipuladores para trabalhar com o meu objeto. Tá ok? Esse aqui é um manipulador mover, para que eu possa mover o meu objeto sem utilizar aqui
Vou apertar T sem utilizar a opção mover ou sem utilizar o G do teclado. Eu posso mover por aqui, puxando, tá, nesse manipulador de mover. Bem aqui eu tenho rotacionar, o manipulador que eu posso girar aqui o objeto no eixo que eu quiser, individualmente, ou aqui em vários ao mesmo tempo. E este último aqui que é ampliar e diminuir, ok? Que serve para ampliar e diminuir o meu objeto. Tá legal? Bem aqui eu tenho as camadas. Vários programas trabalham com camadas. O Photoshop trabalha com camadas, o Maya trabalha com camadas, o 3D Studio trabalha com camadas, o Illustrator trabalha com camadas. Então vocês vão observar que é um objeto importante. Eu posso ter várias camadas para trabalhar aqui. Gente, e inicialmente é isso aqui. O Blender a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele de acordo com as nossas próximas aulas. Mas para começar, para poder brincar um pouco, é isso aqui. Só mais uma coisinha antes de terminar. Para se vocês já quiserem começar a mexer e fazer alguma coisa, eu vou deletar esse cubo, posso apertar Delete no teclado ou X. E vou excluir. E vou aqui no adicionar. Eu poderia ir bem aqui, tá? No criar. Poderia ir bem aqui. Mas eu vou no adicionar, porque caso vocês não estejam utilizando a versão 2.70, estejam usando a versão 2.69, por exemplo, ou 2.69 para Windows, vocês vão observar que não tem essas abas. Então não vou usar por ali. Vou usar aqui pelo adicionar, que na versão 2.69 está aqui em cima. Tá? A versão 2.69 está aqui em cima, entre renderizar e janela. Vou clicar aqui em adicionar. E malha. E vou escolher aqui um objeto, por exemplo, o macaco. Onde o macaco apareceu? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ele apareceu neste canto aqui. Por que ele apareceu neste canto e não no centro? É um detalhe importante. Eu falei para vocês que todos os objetos são selecionados com o botão direito. Quando você clica com o botão esquerdo na área de trabalho, ele não vai selecionar um objeto. Ele, na verdade, vai mexer o cursor, que é essa cruzinha aqui. Tá? Eu vou deletar o macaco. Vamos dizer que eu queira que o macaco apareça bem aqui. Eu vou clicar com o botão direito, adicionar malha, macaco. Pronto, é lá que ele apareceu. Lembrando que eu posso jogar esse macaco para a origem, apertando no N aqui, e em localização, colocando as posições do eixo X, Y e Z para 0. Pronto. E vou me aproximar agora desse objeto. Opa, foi muito. E posso rotacionar a visualização com o botão do meio do mouse. Se vocês brincarem um pouquinho aqui, vão observar que já dá para fazer uma cena legal só com isso aqui. Por exemplo, fazer um prato de biscoitos com um copo de leite, algo que a gente vai ver já na nossa próxima aula. Tá? E vamos renderizar essa nossa primeira cena. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí.